Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abra comigo então Mateus 25, versículo 1. Mateus 25, 1. Temos visto, ultimamente aí a guerra de Israel. Quem tem visto aí a guerra de Israel? E a gente fica com o cabelo em pé, quando a gente vê sinais dos últimos tempos. Nós temos recentemente feito uma série de estudos, e você pode encontrar nas nossas redes sociais, no Spotify, no Instagram, no YouTube, da nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. Você pode encontrar lá a palavra que eu vou ministrar aqui para vocês nessa noite. É uma delas, nós já ministramos 5 palavras escatológicas. O que é a escatologia? É a ciência, o estudo acerca das coisas que ainda hão de vir, das últimas coisas, das coisas futuras, das coisas proféticas. E nós estamos, irmãos, diante dos nossos olhos em tempos proféticos. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado, segura no ombro dele e fala: se prepara, Jesus está voltando. Estamos vivendo tempos proféticos. E nada melhor, ainda não se tornou uma guerra mundial, mas temos visto aí a guerra de Israel com Hamas, e ali aquele barril de pólvora ali no Oriente Médio, as nações ao redor morrendo de raiva, o Irã ameaçando entrar, os Estados Unidos mandando ali um porta-avião para proteger Israel, e aquilo que ainda é uma guerra isolada, trágica. Sempre toda guerra é nefasta, é trágica, é terrível. Atentado terrorista de um lado, uma outra nação superpoderosa mandando bomba a uma outra região também muito menor, menos armada. E vemos toda aquela situação diante dos nossos olhos. E diante de toda essa visão profética, ainda não é uma guerra escatológica, essa guerra de Israel com o Hamas, mas nós não sabemos o futuro, ela pode se tornar até uma guerra mundial. Fala comigo, está amarrado, em nome de Jesus. Mas se for profética, o teu está amarrado, não vai adiantar de nada. Sim ou não? Porque se é profética, gente, pode acontecer. Ainda não é uma guerra escatológica, uma guerra profética, mas é uma guerra, é um pavio, pronto a explodir naquela região. Pode se tornar uma das guerras proféticas, talvez a guerra de Gog e Magog, porque grandes potências podem entrar nessa guerra que está diante dos nossos olhos. Estamos assistindo nos jornais da CNN, só prova uma coisa, gente. Mateus 24, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, diz Jesus, jamais passarão. Amém? Quem acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Dá um glória a Deus. Quem acredita que em breve Jesus voltará? Então é sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite, preparando-se para o arrebatamento. Quem quer subir aqui quando Jesus voltar? Levanta as 2 mãos para os céus comigo e fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas infelizmente nós vamos aprender através desse texto que nem todo mundo está preparado para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja também é conhecido como rapto, também é conhecido como parousia, também é conhecido como o rapto da igreja, a translação ou translado da igreja. O arrebatamento é quando a igreja for levada para o céu de forma secreta. Nós seremos arrebatados, tomados com força da terra, e seremos levados aos ares, lá onde Jesus está, e lá nos encontraremos com Ele em glória, e para todo sempre reinaremos em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus, fala: Maranata, Senhor Jesus. Mas a grande pergunta é: será que você está preparado para esse grande evento? Será que você está com o coração em dia com Deus? Será que você tem colocado em ordem a sua casa? Será que você tem alinhado o seu coração com os céus?
Será que o teu coração está pegado aos céus ou está pegado às coisas dessa terra? Será que a tua vida está em dia com o Senhor? Se Jesus voltasse hoje à meia-noite, meu irmão, você subiria aos céus para se encontrar com Jesus? Então vira para o seu irmão que está do lado e fala: põe em ordem a tua casa. Fala para ele: Jesus está voltando. O mestre está vindo buscar a sua noiva. E eu amo falar sobre o arrebatamento. Eu creio de forma veemente na volta de Jesus. Nós cremos, a maioria dos evangélicos acreditam que a segunda volta de Cristo, a volta visível, acontecerá depois do período tribulacional. E antes disso, marcando o início desse período tribulacional, a igreja será arrebatada de forma secreta. E é sobre esse episódio tremendo, misterioso, ao mesmo tempo glorioso, chamado glorificação, consumação. Será que eu e você, meus amados, nós estamos preparados para esse dia glorioso quando Jesus voltar? Amém? Será que você está preparado? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, será algo rápido, será algo repentino. Nós vivemos debaixo dessa iminente volta de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. E logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Primeiro haverá a ressurreição dos santos, da era da igreja. E logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados pelo poder de Deus. Amém? Como é que está o teu coração diante de Jesus? Como é que está o teu coração diante de Deus? Esse é o nosso tema, preparando-se para o arrebatamento. E vamos falar dessa linda parábola, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículo 1, que Deus prepare o teu coração. Que Deus prepare o solo do teu coração para receber a boa semente do Evangelho. A Bíblia diz: o reino dos céus, Mateus 25, 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Fala comigo: saíram para encontrar-se com o noivo. Será que você tem procurado o noivo? O noivo aqui é Jesus. As 10 virgens simbolizam os crentes de todas as eras, da era da igreja, desde o início, desde a descida do Pentecoste, até esse dia glorioso, quando Jesus voltar. Versículo 2, 5 delas eram insensatas, mas 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Fala comigo: não levaram óleo consigo. O óleo é um símbolo do quê? Do Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo está em você, querido? Será que o Espírito Santo é carregado por você aonde você vai? Presta atenção nos detalhes. São detalhes simbólicos, é uma alegoria, é uma parábola, mas que ensina princípios vitais para a fé cristã. Versículo 4, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias, que era uma espécie de lamparina naquela época. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E muitos hoje estão assim. Dentro da igreja, no meio do povo de Deus, muitos estão dormindo, muitos estão adormecidos, muitos estão frios, apáticos, indiferentes, atolados nas suas preocupações, nos seus embaraços, alguns em pecado, alguns vivendo uma vida dupla, falseada, hipócrita. Será que eu estou falando de você, querido? Muitos estavam dormindo e com sono. Mas aí vem o versículo 6, mas à meia-noite, ouviu-se um grito dizendo: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E como tem gente com as candeias apagando, sim ou não, irmãos? Gente com embaraços, como eu falei, gente esfriando na fé, gente com as lamparinas, as candeias se apagando.
Versículo 9, elas responderam, as prudentes, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Fala comigo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele, o noivo, para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Presta atenção nesse detalhe, a porta foi fechada. Que porta é essa, irmão? É a porta da era da igreja, da era da graça, da dispensação da graça. Uma hora essa porta vai fechar. A Bíblia diz hoje, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Será que você tem buscado o Senhor? Será que você tem sido das virgens nécias, tolas? Ou faz parte do grupo daquelas que estavam preparadas, que são prudentes? Versículo 11, mais tarde vieram também as outras, as nécias, as tolas, e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Versículo 13, ele termina dizendo: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A hora do quê? Da volta de Jesus. Aqui chamado de arrebatamento. Ou aqui, simbolicamente, a vinda do noivo para buscar as suas virgens, para buscar o seu povo consagrado, dedicado ao Senhor, para subirem para as bodas nupciais. Amém? As bodas nupciais é um símbolo das bodas do Cordeiro, uma grande festa, uma grande santa ceia, uma grande festa nupcial que haverá lá no céu, onde o noivo Jesus receberá a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus, para estar com ele para todo sempre, e ali nós reinaremos juntamente com o Mestre para todo o sempre. Mas a palavra de Deus diz: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Fala comigo, vigiar, ser prudente, porque o Mestre vai voltar. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante dessa palavra linda, dessa parábola das 10 virgens. E nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é capaz de chacoalhar a nossa vida, nos alinhar com o céu, nos colocar de joelho diante da cruz. Ó Deus, nos abrigar debaixo do sangue de Jesus, despertar-nos do sono espiritual e levar-nos, ó Deus, a termos um coração prudente, um coração sábio. Como o salmista diz: ajuda-me a contar os meus dias, Pai, de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio diante de Deus. Senhor, que possamos vigiar na Tua presença, que possamos estar preparados para esse dia glorioso, o dia onde a trombeta soará, onde os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com poder e glória. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E a Tua palavra diz: tragada estará a morte, porque onde está o aguilhão da morte, que é o pecado, nós somos libertos disso e estamos contigo para todo sempre na glória eterna, com Jesus de Nazaré, o noivo que virá nos buscar. Fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações. Ó Deus, chacoalha a vida dos meus irmãos, assim como a minha. Usa-me como profeta nas Tuas mãos, para abençoar o Teu povo nessa localidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Naquela época, amadas, o casamento ocorria em 3 etapas. E aqui simbolicamente relata esse símbolo do noivo Jesus
com as 10 virgens, que é a igreja do Senhor Jesus. A metade dela, prudentes, e é interessante que as prudentes na Bíblia significam mulheres inteligentes, né? Crentes inteligentes, crentes sábios, crentes atentos, crentes com discernimento e crentes com percepção espiritual. Será que eu estou falando de você, querido? Será que você faz parte das 5 virgens prudentes? Ou você faz parte das 5 virgens nécias, que também é um símbolo da igreja despreparada, da igreja embaraçada, porque o termo nécia significa tolas, ímpias, incrédulas, e tem muita gente assim dentro das igrejas, sim ou não? Sim, crentes despreparados, crentes embaraçados, crentes atolados em pecados e não vigiando e se preparando para a volta do noivo, para a volta de Jesus. É interessante que esse casamento na antiguidade ocorria em 3 etapas. Primeiro, o noivo e os amigos buscavam a noiva. E é esse símbolo que nós vemos aqui. Depois, o noivo e a noiva vão para a casa do noivo. E ali, juntamente com a família, fazem uma grande celebração. E aí, então, é realizado, num terceiro momento, a festa de casamento, que naquela época durava cerca de 7 dias. Tenta imaginar isso, 7 dias de festa. 7 dias, geralmente na casa do pai do noivo. Do pai do noivo. Ali ele recebia o pai da noiva, a mãe da noiva, juntamente com a sua família, para celebrar esta grande festa. É interessante que o termo noivas aqui na Bíblia dá a ideia de damas de honra. E é interessante que o termo que a Bíblia usa são virgens, ou seja, são pessoas de respeito, de integridade, de pureza. Será que nós temos vivido dessa maneira, uma vida honrosa diante de Deus, uma vida respeitosa? Será que quando as pessoas olham para nós, elas veem honra a Deus, dignidade diante de Deus, respeito com as coisas do eterno, com as coisas do Senhor? O texto sugere que o noivo estava buscando a noiva para a sua casa. E isso, profeticamente, é essa grande celebração, a festa nupcial, como eu falei, as bodas do Cordeiro. Num outro momento, talvez a gente ministre só sobre esse tema, as bodas do Cordeiro. Quem é que quer ir lá para essa festa nupcial, gente? Amém? Aqui na terra já é uma festa e num casamento, sim ou não? Imagina o casamento lá no céu. Quem quer ir para lá? Dá um glória a Deus. Então preste atenção nessa palavra. Deus está chamando, o noivo está buscando a sua noiva, que é a igreja. O noivo está buscando a sua noiva para as bodas do Cordeiro, para uma grande festa nupcial. E a igreja sabe disso há 2000 anos. Mas muitos crentes não estão se preparando para quando Jesus voltar. Muitos, pelo contrário, estão sonolentos, estão letárgicos, estão apáticos, estão frios, estão sonolentos. Não estão nem aí para Deus. Quantos escândalos hoje nas igrejas, sim ou não, irmãos? Quantas coisas nefastas, agora mesmo essa semana. Uma cantora gospel que estava tendo caso com 2 caras se envolvendo, né, fora do casamento. O marido ficou sabendo do caso, foi lá e tocou fogo na mulher. Pessoas de dentro da igreja, irmãos. Era uma cantora gospel conhecida no país. Olha só essa tragédia dentro do seio da igreja. O marido descabeçado, a mulher pulando a cerca, toda essa confusão. Olha que escândalo tudo isso. Irmãos, Deus não te chamou para escandalizar o nome de Jesus, amém? Deus te chamou para honrar o nome de Jesus, para viver uma vida honrosa, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida digna, uma vida com bom testemunho cristão. Deus te chamou para honrar o Senhor. Talvez lá para trás você se lameou, você veio do charco, do lodo, da sujeira do mundo, mas Deus te lavou e continua te lavando pelo poder da sua palavra. Através do Espírito Santo, Deus está nos lavando dia a dia e nos preparando como uma noiva adornada para a volta de Jesus de Nazaré. Deus não quer que você fique na sujeira. Essa é a diferença entre o crente porquinho
e o crente cordeirinho. O crente porquinho, por mais que ele se lave, você dá uma bobeada, ele já sai correndo e volta para a lama, para a sujeira, para o pecado, para o mundo. Mas o crente cordeirinho não, ele pode até se sujar uma hora ou outra, porque ele é pecador, ele é falho como eu e você, mas ele se limpa nas águas tranquilas, ele se limpa nos verdes pastos do Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Se limpe a sua vida, purifique o seu coração. Jesus está vindo para buscar virgens, dignas, respeitosas, pessoas íntegras. Não estamos falando de sexualidade aqui. É claro que é importante isso. A Bíblia prega a virgindade, a pureza, e é assim que nós devemos viver diante do Senhor. Amém? Mas aqui nós estamos falando de pureza de coração, vida límpida diante do Senhor, um povo que se consagra, um povo que se dedica, um povo que prepara óleo dentro de si, o Espírito Santo. As 5 que eram prudentes, elas tinham um óleo dentro de si, elas levaram óleo para encontrar com o noivo. E o óleo naquela época era um óleo combustível, que lembra o óleo usado nos cultos do tabernáculo, mas também é um óleo que simboliza o Espírito Santo, com seu efeito regenerador da palavra de Deus no interior da vida do crente. Precisamos continuar na unção, irmão. Precisamos continuar testemunhando da volta de Jesus, amém? Quem quer mais da unção de Deus aí? Dá um glória a Deus. Levanta as 2 mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero estar cheio do teu óleo. Fala: Senhor, eu quero ter a unção do Espírito Santo, queimando o meu coração, queimando todas as impurezas da minha vida, as motivações escusas, os comportamentos equivocados. Senhor, nós queremos queimar diante do teu altar. Senhor, queremos incendiar para ti. Senhor, nós queremos ser sarças ardentes para o Senhor Jesus. Senhor, queremos estar cheios do teu óleo. Senhor, queremos estar cheios da tua graça. Senhor, queremos ser virgens preparadas, homens e mulheres dedicados ao noivo. Queremos ser teu povo dedicado e consagrado diante do teu altar. O povo do altar, o povo que vive levantando um altar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó neste lugar. Aleluia, queremos continuar na tua unção, Senhor. Queremos testemunhar da volta de Jesus. Mas infelizmente a Bíblia fala que 5 virgens eram nécias, tolas, ímpias e incrédulas. A metade das noivas, ou seja, a metade daquilo que simbolicamente representa a igreja, eram mulheres despreparadas, eram virgens. Não é mulheres aqui, simbolicamente a igreja de forma geral, eram noivas despreparadas, que não tinham óleo. E muita gente está assim dentro das igrejas. Não acenderam as suas lâmpadas porque não tinham óleo suficiente. Será que você tem óleo suficiente para encarar os desafios da vida? Será que você tem buscado o óleo do Espírito Santo todo dia, através das suas disciplinas espirituais? A leitura da palavra, o jejum, a oração, a comunhão com os irmãos. Glória a Deus que esta igreja é uma igreja de comunhão, é uma igreja de relacionamento, é uma igreja de pastoreio próximo, irmão. Tem muitas igrejas aí que são apenas igrejas de multidão, igrejas que não discipulam, igrejas onde as pessoas não têm relação nenhuma, entram e saem das igrejas vazias de Deus. Mas aqui vai ser diferente em nome de Jesus, porque aqui é o povo da cruz, aqui é o povo que é discipulado e continua discipulando outros. Aqui é um povo de relacionamento com Deus. Mas infelizmente a metade delas não tinha óleo, não acenderam as suas lâmpadas porque não tinham óleo suficiente. E é interessante, muitos têm as suas lâmpadas se apagando, assim como elas. Elas pediram para as prudentes: dai do vosso óleo. Ou seja, não tinham intimidade com Deus, não queriam pagar o preço de uma vida em Deus. E tem muita gente assim dentro das igrejas. Mas as noivas prudentes, as virgens prudentes eram
diferentes. Amém? E o objetivo meu e seu como crente é sermos estas virgens prudentes. Eram virgens que acenderam as suas lâmpadas. Simbolicamente significam, deram um bom testemunho, pregavam o evangelho de Jesus, manifestavam a luz de Deus, a glória de Deus. Uma lâmpada acesa brilha, sim ou não? Brilhe através do evangelho, brilhe para a glória de Deus. Seja uma bênção, testemunhe, fale de Jesus, fale da volta de Jesus. Tenha uma família abençoada, seja o melhor profissional na sua área. Brilhe para Deus, meu irmão. Acenda a sua lâmpada para a glória de Deus. No mundo tenebroso, no mundo trevoso que estamos, Deus está à procura de noivas prudentes, de virgens prudentes, de homens e mulheres que acendam as suas lâmpadas e que iluminem esse mundo tenebroso. Em segundo lugar, elas mantinham-se resplandecentes. Fala comigo, ser resplandecentes. Ou seja, brilhar, brilhe, que brilhe a vossa luz. Como diz lá Mateus 5, que os homens ímpios, os gentios, olhem para vocês crentes e glorifiquem a Deus por poderem se relacionar com vocês, pelas vossas boas obras. E logo em seguida, o autor de Mateus, o próprio Mateus, o evangelista, diz: sejam sal da terra e luz desse mundo. Será que nós temos sido sal da terra e luz desse mundo? Será que temos resplandecido para a glória de Deus? Logo em seguida, elas entraram nesta festa de casamento e foram levadas pelo noivo. Fala comigo, levadas pelo noivo. Será que o noivo conhece você, querido? Será que Jesus conhece você? Será que você conhece a Jesus? Será que você tem tido intimidade com Jesus? Tem muita gente hoje que se diz cristão, sim ou não? No Brasil meio que virou uma moda ser evangélico, ser cristão. Até aí o povo famoso, tem virado evangélico. E muitos deles acabam pisando na bola, escandalizando para todo lado. Mas será que nós, irmãos, temos resplandecido para Deus? Temos intimidade com o noivo, temos intimidade com Jesus, temos pagado o preço da vida em Deus. É necessário você entender, querido, que a salvação é fruto da graça de Deus. Amém? Fala comigo, a salvação é de graça. Mas a unção de Deus é necessário pagar o preço da consagração. É diferente, a salvação é de graça. É pelos méritos de Jesus, nós somos justificados nele, mediante a nossa fé, a nossa confiança na obra vicária, substitutiva da cruz de Cristo, a morte de Jesus. Mas a unção é necessário pagar o preço da consagração diante de Deus. O que Jesus disse? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas para que eu e você sejamos discípulos de Jesus. Primeiro, negação. É a ação de dizer não para o mundo, não para as coisas erradas, não para o pecado, não para as propostas de Satanás, não para os pratos de lentilha que simbolizam os prazeres efêmeros que esse mundo oferece para tentar te derrubar e te afastar de Deus. Negação. Negue-se a si mesmo. Os verdadeiros crentes são aqueles crentes que estão crucificados com Cristo, que matam a sua carne diariamente, que passam pelo processo de santificação e de mortificação do seu eu, do seu ego, da sua carne. Em segundo lugar, além da negação, tome a sua cruz. Amém? E o que simboliza a cruz? A cruz simboliza sacrifício, meu irmão. A vida cristã é uma vida de sacrifício. A cruz simboliza sofrimento. Não vai ser fácil ser crente. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A Bíblia também diz, Paulo diz, na nossa leve e momentânea tribulação, não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada.
Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Será que você tem carregado a sua cruz, tem sofrido por amor ao Evangelho, por amor a Jesus? Será que você tem se sacrificado em prol do reino de Deus, se doado, se entregado, servido à causa do Evangelho, à causa do Senhor? Sofrimento, sacrifício, morte, é o que simboliza a cruz de Cristo. E por último a Bíblia diz, seguir os passos de Jesus. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Será que você tem seguido o modelo de Jesus? Ser cristão significa ser um pequeno Cristo, ser um seguidor do Mestre. Será que as pessoas têm visto Jesus na sua vida? Será que você tem resplandecido da glória de Deus? Será que as pessoas querem o seu casamento, a sua família, o relacionamento que você tem com seus filhos? Será que as pessoas querem negociar com você porque você é digno de honra, de credibilidade? É uma pessoa íntegra, uma pessoa de palavra. Seguir os passos de Jesus fala de santificação, de integridade, de uma vida honrosa, de uma vida se abstendo de tudo aquilo que nos afasta de Deus, irmãos, para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para subir com o noivo. Amém? Quem quer ser arrebatado aí, dá glória a Deus. Entenda, irmãos, que nem todos os cristãos que professam Jesus entrarão no céu. Entenda que as portas da graça se fecharão, nós lemos isso aqui em Mateus 25. Uma hora a porta fechará. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, cuidado, uma hora a porta vai fechar. Assim como a porta da arca de Noé, chegou um determinado momento, se fechou, e a chuva começou a cair sobre toda a terra, a água começou a inundar toda a terra, e o juízo de Deus a toda a humanidade aconteceu, assim também acontecerá nos últimos tempos. Juízos terríveis, a Bíblia diz em Apocalipse, como nunca antes na história da humanidade aconteceu. Tudo isso que nós vemos, irmãos, vendaval, essas coisas aí, vulcão, tudo isso é fichinha perto daquilo que vai acontecer no período tribulacional. Mas pela graça de Deus, nós que somos a noiva, nós que somos virgens prudentes, nós que estamos nos separando para Ele, Jesus voltará para nos levar e nos tirar dessa tribulação terrível que acontecerá sobre a terra. Amém? Alguns acreditam que é no início da tribulação, eu creio assim, dessa maneira, é uma visão chamada pré-tribulacionista. Outros acreditam que a igreja vai passar o início da tribulação, os mesotribulacionistas. Outros acreditam que nós já estamos vivendo uma tribulação e que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento é a mesma coisa, ou eventos simultâneos. Nós estamos ensinando para vocês aqui a visão pré-tribulacionista. Cremos que Jesus voltará para buscar a sua noiva. Nós estaremos com Ele no céu, no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, curtindo a glória eterna juntamente com o Mestre. E aqui na terra o pau vai estar torando tribulações terríveis, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Quem quer ir lá para cima comigo? Dá uma glória a Deus. Fala, Senhor, eu quero estar lá em cima contigo. Você só tem 2 alternativas, ou estar lá em cima com Ele, com o noivo na festa nupcial, ou estar aqui embaixo, sofrendo na mão do anticristo e do capeta, do diabo e nas tribulações. São 21 juízos que virão no período tribulacional. 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. Fala comigo, Deus me livre, eu quero estar lá em cima. Levanta as mãos para os céus e fala, Senhor, eu quero estar lá em cima contigo, na festa nupcial. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, ao soar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, subindo com Ele, nos encontrando com Ele na glória para todos sempre. Aleluia! Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Fala glória a Deus.
Só que, como eu falei, irmãos, nem todos os cristãos professos, aqueles que dizem ser cristãos, entrarão no céu. Muitos falam com a boca, mas seus corações estão longe do Senhor. Está lá em Isaías 29:13. Sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, não há salvação, não há glorificação. Por isso eu quero terminar deixando 7 dicas para que você aplique essa palavra à sua vida. 7 características rapidamente para você ter na sua vida com relação a como se preparar para o arrebatamento. Tudo isso que eu trouxe para você é para te chamar a atenção e te falar, não, peraí, eu preciso me preparar. Mas como é que a gente precisa se preparar? O que eu preciso fazer para que nesse dia glorioso, quando Jesus voltar, eu vou estar pronto para subir com Ele? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, vigiai. Vigia, meu irmão. Fique alerta, fique atento. Fala comigo, vigiar. Vigia, cuide. Todo vigilante é uma pessoa cuidadosa. É uma pessoa que está atenta. Olha os dias que estamos vivendo. Olha as guerras que estão sendo travadas. Israel no centro do mundo. Segundo lugar, orai, diz a Bíblia. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. Olha que coisa linda, terça-feira, o dia todo aqui para você vir orar junto com o pastor Itamar e com toda a equipe. Que coisa linda, nós temos lá terça e quinta, 2 períodos de oração maravilhoso. Então vem orar com a igreja. Ore na sua casa, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pelos seus negócios, ore pelo país, ore para que não caiam em tentações, nas ciladas do inimigo, na frieza espiritual. Orai, meus irmãos, é a segunda atitude que eu e você precisamos ter para nos preparar para o arrebatamento. Terceiro, esteja desperto, esteja atento, não esteja sonolento, esteja desperto, atento, acordado. Quantos e quantos crentes estão dormindo? Quantos e quantos crentes estão despreparados? Mas você estará desperto em nome de Jesus. Fala comigo, eu estarei atento, acordado, desperto. Quarto lugar, meu irmão, seja fiel. Quarta atitude, seja fiel ao Senhor. O que se requer dos despenseiros, diz a palavra de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Seja fiel em tudo na sua vida. Seja fiel aos seus afetos, seja fiel à sua igreja, seja fiel aos seus pastores, seja fiel aos seus recursos, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, seja fiel no seu trabalho, seja fiel ao seu patrão. A fidelidade é uma das maiores marcas de um verdadeiro cristão. Seja fiel a Deus e às pessoas da sua vida. Seja alguém de aliança, de compromisso com Deus, porque Deus é fiel. Amém? Será que você é fiel? Será que você é digno de confiança? Será que as pessoas acreditam na sua palavra? Como é que está o teu crédito na praça? Seja fiel. Em quinto lugar, a quinta atitude que Deus espera de mim e de você é santifique-se. Santifique-se. Seja santificado. É interessante que a santificação é uma ação divina na minha vida, é Deus me separando para Ele e eu me separando para Deus. Fala comigo, a santificação é Deus me separando para Ele e eu me consagrando para Deus. É uma ação conjunta, começa em Deus, mas precisa de uma resposta minha e sua. A santificação, sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Mateus 5 diz, bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Se você quer ver Deus, você precisa ter pureza no seu coração. Santificação, uma vida honrosa, uma vida íntegra, uma vida consagrada ao Senhor. Em sexto lugar, a sexta maneira de nos prepararmos para o arrebatamento da igreja, trabalhe em obediência. Essas virgens prudentes, elas estavam trabalhando, elas vieram com seu candeeiro cheio de óleo, elas pagaram o preço, elas fizeram a sua parte.
cumpriram a sua responsabilidade. Fala de trabalho em obediência. Trabalhe fielmente, trabalhe em obediência, porque todo o trabalho que você faz para a glória de Deus, haverá recompensa. Amém? Seja no louvor, seja no serviço na igreja, seja na projeção, seja no estacionamento, tudo que você estiver fazendo, seja através de recursos, seja através de trazer pessoas para a igreja, ser uma ponte de amor em favor de outros, seja testemunhando, seja pregando, seja o que for, irmão, todo o trabalho em obediência trará sobre a tua vida recompensa. E por último, em sétimo lugar, seja sábio e seja prudente. Fala comigo, sábio e prudente. Não é tempo de loucura, não é tempo de viver uma vida destrambelhada, não é tempo de doidice, não é tempo de crentes desequilibrados, é tempo de sabedoria e de prudência. É o que vocês aprenderam esse final de semana. Filhos maduros, sim ou não? Filhos sábios, filhos prudentes. Por quê, pastor? Porque são tempos difíceis, são tempos penosos, são tempos complicados. Eu e você temos que ter sabedoria, prudência em tudo. Em lidar com o nosso cônjuge, no lidar com os nossos filhos, no trato com as nossas finanças. Seja prudente, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? Economicamente, esse governo mudou, tá complicado. Todo mundo reclamando, seja comerciante, empresário, trabalhadores. Seja prudente, não se meta em dívidas, não entre em embaraços na sua vida. Tem coisa que não é pecado, mas é um embaraço, é algo que te atavia, que te atrapalha de caminhar, que te impede de fluir e de andar com Deus. Cresça em fé, cresça de glória em glória, cresça diante do Senhor. Seja sábio, seja prudente, seja cuidadoso ao falar, seja cuidadoso no seu agir, porque Jesus está voltando. Amém? O noivo está às portas. Queremos que as portas a qualquer momento podem se fechar. O soar da trombeta pode surgir a qualquer momento, querido. Olha a guerra de Israel. Olha essa confusão toda no Oriente Médio. Vigiai, orai, estejam despertos e atentos, seja fiel, santifique-se, trabalhe em obediência, seja sábio, seja prudente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você fechasse os corredores, dê a mão para o irmão que está do seu lado, olha para ele e diga: seja sábio, seja prudente. Fala para ele: o noivo está vindo. Fala para ele: eu vou subir.